amigos, tudo bem? Meu nome é Dorla Lima, com mais uma Dicas do Dodô, aqui na LTC Limas Treinamento e Capacitação. E a nossa dica de hoje será como introduzir ou como inserir uma coluna personalizada no nosso Power BI. E a gente vai fazer isso através do Power Query, ok? Então, como eu sempre digo, antes de começar a aula, você que ainda não se inscreveu no canal, dá aquele like no canal, se inscreve lá, Lima Treinamento, para que a gente continue contribuindo para o seu aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa dica de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrarmos em Power Query, aqui em Transformar Dados, e vamos iniciar a nossa inserção de coluna. Então, dentre todas as opções que eu tenho aqui, eu tenho o campo adicionar coluna, e eu tenho algumas opções aqui, coluna de exemplo, coluna personalizada, invocar função personalizada, coluna condicional, coluna índice e duplicar coluna. Bom, a gente hoje vai utilizar efetivamente o campo coluna personalizada e vamos inserir essa coluna na tabela vendedor. Então a gente tem aqui as tabelas, ó, né, as colunas, vendedor, nome, nascimento, loja, coluna teste, que a gente já tinha criado anteriormente, e uma outra coluna que é concatenar, ou seja, junção entre a coluna teste e o código do vendedor, tá? Então a gente vai inserir mais uma coluna. Então eu venho aqui em coluna personalizada, clico ali na coluna personalizada e vou chamar essa minha coluna de aniversariante. Aniversariante. Então, escrevo aqui aniversariante. Vou botar aniversariante do mês. Fica melhor. Aniversariante do mês. E aí, nós vamos utilizar uma função que vai efetivamente pegar o mês que está descrito na data de nascimento. Então, eu vou digitar aqui month e ele vai me puxar diversas fórmulas, né? diversas referências para mês. Só que a gente vai utilizar date, month, name, ou seja, eu quero que ela me indique o nome do mês. Vou abrir o parênteses e vou selecionar a data de nascimento, ou seja, a coluna nascimento, sempre dando 2 cliques para selecionar aquilo que eu quero. Então, essa é a nossa fórmula date.month.name. Reparem, sempre reparem isso. Existem letras maiúsculas e minúsculas. Então, na linguagem M, ela é sensitiva, ou seja, ela não reconhece se você, por exemplo, escrever tudo maiúsculo, a não ser que a função seja toda maiúscula. Então, aqui a gente pode ler, nenhum erro de sintaxe. Vou dar OK. E aqui ele vai surgir com a nova coluna que nós criamos, aniversariante do mês. Vou passar isso aqui para texto, né? Porque aqui eu só tenho texto. E vou dar um fechar e aplicar. Vou esperar o nosso Power BI fazer essa atualização para a gente. Então, tabela vendedor, ela está sendo atualizada, detectou todos os relacionamentos. E aí eu vou aqui para a página 2, foi uma página que a gente já tinha criado anteriormente, para mostrar outras funções, né, onde a gente colocou a quantidade de vendas que tinha lá feito na nossa tabela, colocamos uma variável de vendedor master e vendedor premium, e aí quando a gente faz a filtragem aqui, ele indica quanto cada um fez de venda. Se eu tiver sem filtro é 150, se eu filtrar um por cada, 135 mais 15, né, que é igual a 150 para os matemáticos de plantão, né? Então, vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar com aquela coluna que a gente acabou de fazer lá, inserir na tabela vendedor, a gente vai criar uma filtragem para saber o nome do vendedor que está fazendo aniversário naquele mês, no mês corrente, né? Então eu venho aqui, coloco filtro, né? Coloco o filtro, vou colocar ou filtro, ou um segmentador de dados, aí vocês chamam como vocês preferirem, né?
E aqui eu tenho janeiro selecionado somente. Por quê? Porque aqui no outro filtro eu tinha efetivamente somente vendedores que fariam aniversário no mês de janeiro. Vamos mudar isso aqui para a lista suspensa. E aqui a gente pode selecionar os nossos meses referente ao aniversariante do mês. E mais abaixo a gente vai colocar uma tabela. Perdão, deixei selecionado. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos selecionar uma tabela para me indicar os meus vendedores que fazem aniversário no mês selecionado. E aqui eu vou colocar o nome do vendedor. Vou chegar aqui para cima, vou pegar o nome do vendedor, vou jogar na minha tabela, aqui eu tenho todos, né? Tenho todos os vendedores, mas quando eu seleciono, por exemplo, o mês de julho, que é o mês que a gente está, eu sei que o Rodrigo Moraes está fazendo aniversário. Isso é para quê? Para que isso é interessante? Imagina que você está numa empresa e quer fazer um cartaz de aniversariante do mês. Você pode rapidamente fazer esse tipo de situação. Bom, isso aqui foi só uma dica para vocês utilizarem a função. É claro que ela tem milhares de outras utilizações, mas essa aqui foi apenas um exemplo para que vocês vejam o que é possível. Vamos selecionar outro mês aqui. Selecionar, deixa eu ver, julho, agosto. Selecionar agosto para ver. Ó, Félix Dutra, Cleidson Fidelis. Mais duas pessoas aqui que fazem aniversário. Em setembro. Vamos ver setembro aqui. Ó, tem mais um aqui, Thiago Pereira. Então, a gente pode aplicar em muitas outras coisas, mas é só para vocês entenderem como criar uma coluna personalizada. Ok, meus amigos? Muito obrigado. Essa foi a dica do Dodô de hoje. Então, como inserir uma coluna personalizada. Sigam a gente nas nossas redes, no Instagram, no YouTube. E se inscrevam no canal, deixe seu joinha, porque para a gente é muito importante. Vocês vão contribuir muito conosco. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.